Alô? Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o Ricardo, da Editora Globo. Estou aqui para apresentar a próxima atração, um estudo de caso da Luísa. Mudar a cultura da empresa é possível? Sim, a Luísa vai explicar. Ela vai falar por 20 minutos e depois a gente vai abrir o espaço para perguntas de vocês. Luísa, seja bem-vinda, se apresente, pode ficar em pé, pode ficar sentada, pode ficar do jeito que você preferir. Dá para colocar a apresentação dela na tela? Já está? O que ela tem que fazer? Acho que já foi, Luísa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tem alguém aqui da Caixa, fora o colega Cassiano ali? Alguém de outra empresa pública? Empresa grande? Ok. Então talvez a realidade que eu vou falar para vocês não seja tão aderente às empresas de vocês, mas pode ajudar também. Meu nome é Luísa, acho que eu vou ficar mais para cá. Eu era gerente geral numa agência da Caixa até ontem, fui transferida para a Matriz agora, sou coordenadora de projetos na Matriz. Minha função agora ali é fazer gestão de mudança numa área de estratégia de clientes. O que eu queria que vocês fizessem agora é dar uma olhadinha nessas duas figuras aí e imaginar a empresa de vocês, a empresa que vocês trabalham, as empresas, a maioria que vocês já passaram. Qual é a estrutura mais parecida com isso aqui e de qual dessas duas estruturas aqui parece mais a empresa de vocês? Né? A hierarquia, a comunicação. Essas imagens aqui, elas estão no livro do Austin Kleon, é o livro Roubo como Artista. E ele trata essas duas imagens como sendo a primeira o ecossistema e a segunda ecossistema. A gente conhece por outros nomes, né? Mas eu acho que os nomes que ele deu são bem interessantes. Essa aqui é a festa de final de ano da Sucli, que é a área onde eu comecei a trabalhar agora. Foi semana passada. Todas essas pessoas dessa foto são empregados Caixa. É uma festinha de final de ano mesmo, com fraternização. Qual o papo que está rolando aí? As empresas não se reúnem só no ambiente de trabalho, nem só na festinha, as empresas também se reúnem no WhatsApp. A gente fala da nossa empresa em todos os ambientes o tempo todo. E o WhatsApp é o momento que isso mais acontece, isso com mais rapidez. E aí as empresas olham para isso e pensam, meu Deus, estão fazendo um motim contra nós aqui. Principalmente empresa pública, né? Todo ano tem greve. Estão todos lá, junto no WhatsApp, planejando alguma coisa, vão tudo para o Santander depois. A Caixa pensou diferente. Muitas empresas aconteceram esse movimento e a gente sabe que a empresa proibiu. A empresa pediu parem de falar da empresa fora do ambiente de trabalho. Parem de registrar isso, parem de reclamar da gente. A Caixa viu esse movimento acontecendo e tomou a melhor atitude que a gente acredita que seja nesse momento, que é não fazer nada. A Caixa deixou acontecer. A gente tem hoje um problema muito grande nas organizações, e isso não só no trabalho, mas a gente costuma criar regras que são para o pior público, para o pior comportamento de um grupo. Por exemplo, eu vou proibir a internet na minha empresa porque alguém vai entrar num site pornô e vai trazer um monte de vídeo para cá. E aí eu crio uma regra pensando no pior dos comportamentos do grupo. Acaba com a confiança. A Caixa confiou nos empregados e a Caixa viu que essas pessoas reunidas ali, elas não estavam contra a empresa, elas estavam querendo melhorar a empresa. E deixou acontecer. Hoje nossos vice-presidentes, eles falam desse movimento aqui que eu vou explicar para vocês nas palestras deles, eles falam nos grupos nas reuniões de trabalho, mas eles não se metem. Eles não colocam o nome instituição Caixa nesses movimentos. Isso quer dizer que não tem chefe nos grupos de WhatsApp? Tem sim, tem muitos chefes nos grupos de WhatsApp, tem superintendentes nacionais. Assim como tem técnicos bancários, que são o nosso menor cargo hoje dentro da Caixa. Só que lá ninguém fala de função. Nesses grupos, todo mundo é igual. E é por isso que funciona. Vou falar mais um pouquinho. Isso aconteceu de uma forma orgânica. Ninguém criou comunidades na Caixa. Ninguém criou
ou esse movimento que hoje a gente chama de comunidades caixa. Isso foi orgânico. As pessoas foram se juntando por dores em comum, por assuntos que gostariam de compartilhar em comum, e foram criando grupos de WhatsApp, que é o início disso, né? Mas não é o principal. Aí a gente começou a estudar isso e percebeu que se criou esse movimento, o movimento Comunidades Caixa, que a gente deu o nome agora, que a gente entendeu o que está acontecendo. E a gente percebe que um grupo de WhatsApp ele vira uma comunidade quando você vê que não tem líder nela. É um grupo de pessoas, todos com a mesma finalidade. Qual é a diferença para os grupos das comunidades caixa e para os grupos de WhatsApp que vocês têm da família? Eu não tenho mais grupo de família. Eu saí 3 vezes dos grupos da minha família, me colocaram de novo, saí de novo, saí. Por quê? Nas comunidades caixa, ninguém está lá porque alguém pediu. Ninguém está lá porque foi colocado lá. Foi todo mundo convidado. Todo mundo foi descobrindo que existiam essas comunidades e foram pedindo para entrar. Vocês têm um grupo aí para discutir negócios na área de TI. Me coloca lá. Tanto os chefes que estão lá, quanto os técnicos bancários que estão lá entraram dessa forma. Ninguém está lá porque mandaram ou porque pediram. Tanto que quando as pessoas não se identificam com aquilo, elas saem simplesmente e ninguém fala nada. Nos grupos de família não é assim que acontece, né? Nos meus, pelo menos. E essa é uma das principais diferenças, o voluntariado que acontece para entrar nesse tipo de comunidade. Outra grande diferença é que nos grupos de família, por exemplo, vou começar pelo contrário, nos grupos das comunidades caixa, a gente faz o que o Design Thinking pede para a gente fazer, né? Diverge, converge, diverge, converge. Grupo de família só tem divergência, pelo menos os meus sempre foi assim. Não tem um viés de construção. Isso é por conta de você estar lá obrigado, você não está lá porque você quer. Nas comunidades caixa existe divergência, convergência, divergência, convergência. E a gente cria soluções juntos. A gente mapeou 9 comunidades que existem hoje na Caixa. Eu não vou conseguir falar uma por uma para vocês, mas os nomes são bem autoexplicativos, a maioria deles. Talvez o Cocria Rede fique um pouco confuso, porque na Caixa a gente chama as agências, o ambiente de agências de rede. Então é por isso que esse é o nome. É um grupo que junta as pessoas que trabalham em agência para criar soluções para as agências. Mas aí tem sobre mudança cultural, sobre equidade de gênero, sobre negócios de TI, um bem específico que é o Data Science, que é mais para divulgar cursos e artigos sobre esse assunto. Designers na visão bem ampla do designer mesmo, que é um designer, é uma pessoa que ressignifica as coisas, né? É bem amplo esse conceito mesmo. Fala muito de experiência do usuário nesse grupo. E o Agile da TI, que é esse da camiseta que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente para vocês. Como é que essas comunidades crescem e por que elas se mantêm? Elas crescem dessa forma que eu falei antes. As pessoas vão conhecendo, vão descobrindo, vão pedindo para entrar, vão dando resultados, vão vendo o networking que se faz ali principalmente, e elas vão crescendo organicamente, naturalmente. E elas se mantêm porque a Caixa não interfere institucionalmente nisso e porque as pessoas veem resultados nelas. Alguns resultados dessas comunidades são bem subjetivos, assim, até difícil de mensurar. Um dos principais nesse sentido é a capilaridade que os assuntos acabam ocorrendo. Esses grupos têm pessoas lá do sul do país, tem pessoas lá do norte, do nordeste, que trocam experiências da sua realidade. É muito diferente atender um cliente em Alphaville e lá na agência Barco, na Amazônia. Só que o normativo é um só. As nossas regras são padrão. Então ali a gente troca experiências para essas diversas realidades. Esse é um dos resultados subjetivos, né? A empatia também muda muito, porque dentro desses grupos eu converso com as pessoas sabendo o nome delas, conheço a personalidade delas e eu deixo de falar como CNPJ. Em ambientes formais de comunicação, eu estou falando com uma área, eu estou falando com o dono do sistema, eu estou falando com o chefe daquilo, daquele outro. No WhatsApp não, no WhatsApp eu estou falando com um amigo, com um colega. Isso muda muito a forma de criar as coisas. A gente, com essa empatia, a gente chega mais longe.
E aí tem alguns resultados pragmáticos também, né? Algumas coisas aconteceram desses grupos mais tangíveis mesmo. Como, por exemplo, o backlog dos sistemas, das pessoas que criam sistemas ou que melhoram sistemas na Caixa, estão sendo priorizados conforme as dores que são ditas lá naqueles grupos. Então as pessoas terminam um dia e começam a dizer, meu Deus, mudaram o sistema aqui de autenticação de boleto e ficou um inferno no meu dia. A pessoa que fez aquele sistema está lá. Antes ela não tinha essa oportunidade. E agora ela está priorizando todas as alterações que elas fazem conforme essas dores. É muito mais fácil para quem faz, para quem decide, para quem usa. Aí eu quero entrar só em uma das comunidades para dar alguns exemplos para vocês. Essa aqui da camiseta, a Ágil Além da TI. Ela é uma das mais recentes, mas é a maior de todas. Em um curso online que um colega nosso dá no YouTube à noite só para empregados Caixa, no curso de Scrum, a gente começou a discutir que aquilo não era para agência. Como é que eu vou aplicar agilidade num ambiente daquele? Como é que eu vou colocar um Kanban numa agência? E aí algumas pessoas começaram a dizer, poxa, eu já fiz isso na minha agência. Deu certo. Eu fiz isso na minha centralizadora, funcionou, na minha superintendência. Foi legal. A gente descobriu pessoas que usavam agilidade, que é hoje o que a gente precisa nas empresas, é o que o mercado moderno exige da gente. E aí a gente juntou essas pessoas que sabiam o que fazer, que já tinham feito. E o grupo foi tendo tanta gente curiosa atrás do assunto, que hoje ele já tem quase 500 pessoas só no WhatsApp, tem 2 grupos de WhatsApp. Só que esse grupo, essa comunidade, ela cresceu muito e ela tem outros canais, ela inclusive tem até é a única que tem uma equipe por trás dela, voluntários, né, todos os empregados voluntários, que promovem encontros via Skype para distribuir esses cases estão gravados lá para todos os empregados. Aí o que acontece? São 500 membros, né, mais ou menos. Como é que você gerencia um grupo de WhatsApp com 500 pessoas falando ao mesmo tempo? Como é que isso acontece? A gente descobriu lá naturalmente, mas depois a gente descobriu também que existe uma estatística para isso. Toda rede social ela tem 1% de pessoas que criam conteúdo. Só uma estatística, uma média, né? 9% interage com esse conteúdo, responde, tira dúvidas, pergunta. E os outros 90% só estão olhando. É ruim? Não é ruim, porque eles estão aprendendo. Essas pessoas, elas nem sempre sabem, têm coragem de falar alguma coisa, ou não têm ainda o que falar. Em algum momento elas vão aprender e vão conseguir interagir também. E aí, o porquê que isso não funciona em meios tradicionais ou institucionais de comunicação? A gente não quer ficar reclamando lá dentro do ambiente da Caixa, não é isso não. A gente tem um ambiente oficial para reclamar, chama ouvidoria interna. Só que a ouvidoria interna ela não dá essa rapidez, essa fluidez que o WhatsApp dá. Então a gente não quer ficar no WhatsApp, a gente inclusive está idealizando uma ferramenta que dê essa mesma agilidade na conversa para trabalhar dentro da Caixa. Só por uma questão de as informações não estarem na nuvem dos outros, né? Que as informações estejam na nossa nuvem. Mas os meios institucionais hoje ainda não nos permitem essa rapidez. E outra coisa é que para eu me sentir à vontade de abrir uma ouvidoria para reclamar, sugerir, perguntar, eu já preciso ter uma ideia um pouquinho mais estruturada. E nos grupos de WhatsApp não, a pessoa chega e grita, estou com essa dor aqui. E todo mundo vai na convergência, divergência e cria uma solução. Aí, a partir do momento que a gente já tem essa ideia bem estruturada, que as pessoas juntas criaram, aí a gente pode passar para um ambiente oficial e transformar isso numa sugestão. Mas o momento de ideação, hoje, numa ferramenta institucional, a gente não consegue fazer. E aí, como é que eu e os meus amigos que estamos nessas 9 comunidades acompanhamos tudo isso? Eu sou uma pessoa bem ansiosa e eu fiquei, no início disso, desesperada. Porque eu chegava em casa e tinha 400 mensagens da última meia hora. E eu não dava conta de ver aquilo. E meus amigos falavam a mesma coisa. Cara, eu não consigo. A gente criou esse monstro aqui e agora não dá conta. Eu não preciso dar conta. Essas comunidades se tornam comunidades porque não existe um líder lá dentro. Não existe um fomentador.
O dia que eu fiquei, eu não vou nem lembrar o motivo, mas eu fiquei 3 dias sem conseguir ver os grupos de WhatsApp, sem conseguir acompanhar com calma. E eu vi que tudo aconteceu, mesmo eu não estando lá. Mesmo alguns amigos também não tendo participado. As pessoas não precisam de uma pessoa, eles não dependem de ninguém. Eles são auto-organizados, eles são autossustentáveis. Essas comunidades só são fortes por isso. Porque à medida que 2, 3 que sempre falam não estão mais lá, vai ter alguém para falar, vai ter alguém para ajudar, vai ter alguém que vai conseguir fazer isso. Se vocês olharem no LinkedIn, buscarem essa minha colega aqui, Lídia Scorupa, ela criou esse termo, emprego-empreendedorismo. É um intraempreendedor, todo mundo já conhece. Mas dentro de uma empresa pública de 157 anos, com 88 mil empregados, que é a Caixa Econômica, como é que você faz intraempreendedorismo com as leis que nos barram, com licitação para tudo, com o tamanho com uma cultura ainda regada de dificuldade para inovação mesmo, de mindset? Como é que você faz isso numa empresa, o intraempreendedorismo numa empresa dessa? E aí a gente descobriu que os nossos desafios são muito maiores do que uma empresa privada. Imagino que tem empresa privada que seja ainda mais difícil por exercer demais o comando e controle, mas a nossa ainda tem umas peculiaridades e aí a minha colega criou esse termo aí, emprego-empreendedor. O artigo dela é bem legal, se quiserem dar uma olhadinha. É só para diferenciar o intraempreendedor do normal do emprego público. Essas pessoas que estão dentro das comunidades, elas são todas emprego-empreendedoras. Esse aqui é o principal benefício que as comunidades trouxeram para a Caixa Econômica e, em consequência, para a sociedade. A gente criou um ciclo de abundância. O Peter Diamandis escreve no livro dele, ele é cofundador da Singularity University. Ele fala que hoje não se vive mais no mundo moderno pensando em escassez, usando a regra da escassez. Estamos na era da abundância. As comunidades permitem que as pessoas se incentivem a compartilhar conhecimentos, a compartilhar experiências, compartilhar dores, compartilhar o que deu errado, principalmente. E a gente criou, assim, um ciclo de abundância na Caixa. As pessoas estão compartilhando tudo que elas aprendem. Se um dia elas descobrem um jeito mais fácil de fazer algum processo, elas na hora vão lá e contam para todo mundo que deu certo lá. Se deu errado, a mesma coisa. E as pessoas vão aprendendo umas com as outras. Isso é um ciclo verdadeiro de abundância. Então a comunicação da Caixa está migrando. Essas figurinhas, elas não são só para organogramas, tá? Elas representam muitas coisas. A comunicação na Caixa normativamente ainda é essa primeira figura. Mas a gente está transformando ela numa segunda figura, que é uma rede distribuída de comunicação. Estamos contra as regras? Não. A gente simplesmente criou uma segunda forma de comunicação na Caixa, que a gente pode comparar com a ideia do Uber, por exemplo. A gente primeiro está criando esse formato, vendo que está dando certo, para que aí a Caixa tenha uma base de exemplos para transformar aquele modelo legalmente nesse modelo aqui. Vai demorar muito. A empresa é muito grande, muito antiga, mas muitas coisas já estão sendo transformadas para esse modelo aqui. A mesma coisa a cultura. A cultura na Caixa ainda é uma cultura de comando e controle, mas não é porque os líderes são assim. Nós não estamos prontos para outro tipo de cultura. O brasileiro ainda não sabe ser horizontal, ainda não aprendeu a não receber ordens, ainda não aprendeu o sistema puxado de produção. Então a gente tem que mudar a cultura da Caixa por baixo. E essa é outra colaboração que as comunidades têm dado para a Caixa. Os empregados se auto-organizando e transformando a cultura da Caixa em uma cultura mais horizontal, menos hierarquizada. É isso, pessoal. Isso aqui no LinkedIn. Tem bastante material sobre as comunidades lá. Acredito que todas as empresas possam seguir esse exemplo. Realmente está dando muito resultado na Caixa. Acredito que muitos de vocês possam aproveitar isso. A gente pode trocar bastante ideia lá. Okay? Obrigada. Obrigado, Luísa. Vamos sentar aqui, a gente tem 10 minutinhos para perguntas. Deixa eu começar com uma aqui. Quando a Luísa mostrou aquele slide de hierarquia, eu lembrei que eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas quem fundou a Caixa foi Dom Pedro II.
Então, quando você pensa em hierarquia, e pensa que Dom Pedro fundou a Caixa e fala, realmente uma empresa com mais de 150 anos de vida, fundada por Dom Pedro II, deve trabalhar num modelo comando e controle. E a minha pergunta vem um pouco em função disso, né? Você está aqui contando uma história, mas eu imagino que tenha sido muito difícil isso. Assim, eu trabalho numa empresa grande, trabalho no Grupo Globo, já trabalho em outras empresas grandes. Fico imaginando quando isso começou, né, devem ter aparecido algumas pessoas dentro da empresa que falou, pô, não é por aí, né, ou isso é perigoso. Então eu queria que você compartilhasse um pouco das dificuldades, porque isso que você apresentou aqui é muito difícil, né? Quem já trabalhou em empresa grande sabe que é um desafio muito grande fazer o que vocês fizeram. E eu queria que você falasse um pouco da parte difícil de ter feito isso. A gente imagina que algumas pessoas olharam com medo para isso, né? Mas isso foi tão rápido, tão orgânico e tão sem maldade que isso não apareceu. Se alguns gestores foram contra essa ideia, não nos chegou essa mensagem. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu mostrar resultados, imagino que essas pessoas que pensaram nisso não chegaram a falar. Então, sinceramente, não teve dificuldade nesse sentido. Será que eles já sabem? Eles falam disso nas apresentações externas deles. Eles apoiam, eles não apoiam, porque a partir do momento que você institucionalizar isso, para de acontecer as coisas. Não porque a Caixa não vai dar liberdade para as pessoas falarem, mas as pessoas se sentem mais inibidas mesmo se o chefe vem e fala, olha, isso aqui é comunidade para vocês discutirem isso. Isso vai tolir até a criatividade das pessoas. Então, na minha visão, a Caixa tem a melhor postura que podia ter nesse momento. É deixar rolar e não interferir. Zero de interferência. Zero. Alguém tem alguma pergunta? Você tem uma dúvida? É muito legal sua palestra, parabéns. A minha dúvida numa era em que fala tanto sobre comunicação e ao mesmo tempo a gente tem tantos meios de comunicação que eu diria, por exemplo, numa empresa você deve ter, sei lá, não digo na Caixa, mas por exemplo, cartaz de recado, e-mail para o funcionário, WhatsApp, telefone, gente passando recado. Assim, por que assim, será que o WhatsApp é eficiente nesse monte de mensagem? Como é que vocês mensuram isso para que as pessoas sigam uma mesma linha de raciocínio ou mesmo que elas estejam informadas das coisas que estão acontecendo? Então, ele não é um canal institucional, então não tem nenhuma obrigação das coisas estarem sendo ditas lá em certo tempo ou com certa formalidade, não existe isso. As comunidades, elas têm, assim, só para explicar, nem todas estão no WhatsApp, tem duas ali, daquelas que eu apresentei, não tem WhatsApp, elas se organizam de outra forma. É que a maioria acaba rolando pelo WhatsApp porque é mais fácil. Mas as comunidades, elas têm regras simples de convivência, né? Não fala de política. A comunidade da mudança cultural, não está nessa apresentação, a comunidade da mudança cultural, a gente acaba falando de políticas, né? Políticas públicas, o que afeta a nossa empresa, o que afeta a nossa sociedade. Mas todas têm como regra simples, não defende teu candidato aqui. Né? Uma empresa pública, vocês imaginam quanta rolo, quanta confusão daria, né? Inclusive, o único caso de expulsão de um membro de um grupo desses foi por isso. Foi porque a pessoa não estava alinhada nesse sentido. Ela pediu desculpas e voltou, nunca mais aconteceu. Mas é simples, assim, tudo é natural, não tem uma regra de como comunicar ou de linguagem, nada. E as comunidades, elas se auto-organizam e se automoderam. Então, como eu falei antes aqui, não tem líderes, não precisa. Se uma pessoa começa a escapar do assunto demais, por exemplo, e aí isso traz o desinteresse de quem estava lá para aquele assunto. Acontecem duas coisas. Ou a comunidade em geral, que está ali online naquele momento, começa a falar para o pessoal, ó, cara, esse assunto não é daqui. Ou a gente vê que aquele assunto é tão importante, e mesmo não sendo dali, a gente cria uma outra comunidade para falar daquele assunto, que foi o que aconteceu com a Cocria Rede. Foi um debate encalorado lá que aconteceu nesse grupo aqui, do Agile Além da TI, e a gente percebeu, cara, esse assunto não tem nada a ver com esse tema desse grupo, mas ele é muito pertinente, ele é muito... tá inflamado isso, e a gente criou a comunidade de Cocria Rede. As coisas acontecem todas naturalmente porque elas
As pessoas mesmo se auto-organizam e se automoderam. Ninguém precisa interferir em nada. Nem o membro da comunidade, nem a Caixa. Era isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma pergunta aqui na frente. Qual é o seu papel nessa comunidade? O mesmo de todo mundo. Porque você fala, eu não vi, eu não acompanhei todos os dias, quer dizer, existe alguma formalização? Não. A única equipe que tem é dessa aqui, que é a do Agile tem, mas porque eles promovem outros tipos de eventos, né? Necessita de uma equipe de apoio. Mas é operacional, é porque o pessoal vai atrás de palestrante, é esse tipo de coisa. Mas lá dentro das conversas, todo mundo tem o mesmo papel. A gente não tem líderes, mas a gente tem alguns fomentadores, que não são oficiais, eles vão aparecendo, as pessoas vão reconhecendo. Às vezes eu sou bastante marcada lá nas comunidades, mas eu não sou a única. Inclusive, eu não sou a representante do movimento Comunidades Caixa, eu sou a pessoa que estava no lugar certo na hora certa quando pediram para fazer a palestra. Mas são várias pessoas, e aquele 1% lá. Só complementando, as chefias participam das comunidades? Tem muitos chefes nas comunidades. Eles utilizam para compartilhar uma boa prática? Eles não, eles mais utilizam para ouvir. Porque eles até evitam falar. Porque tem pessoas que se sentem acuadas quando vê o chefe lá, né? Pô, tô aqui reclamando do cartão de crédito, mas o chefão do cartão de crédito está aqui dentro. Então, o chefão, eles estão lá dentro, mas eles evitam falar. E as pessoas se sentem à vontade para reclamar? Super à vontade. O que aconteceu? Sempre que uma pessoa nova está ali, ou uma comunidade nova, e ela começa a reclamar de uma forma um pouquinho agressiva, aí alguém lá levanta a mãozinha e fala assim, moço, eu sou o dono desse problema aí que você está falando. Muda totalmente o tom de voz, não se para a discussão, mas a empatia aparece. Que aí eu não, como eu falei antes, não estou mais falando com o CNPJ, eu estou falando com o meu colega. E eu estava há 5 minutos xingando meu colega porque eu não sabia que ele existia. Eu só sabia que o cartão de crédito existia, mas eu não sabia que o dono do problema estava aqui. E aí as coisas começam a amenizar e os dois começam a discutir junto com a comunidade e chegam numa solução. É incrível a transformação do diálogo quando você sabe com quem você está falando. Tem uma pergunta aqui na frente. Luísa, parabéns pela apresentação. Chega a ter conflito de gerações e também se há autoexclusão, que não se sente à vontade, sai e não volta mais. Tem. Assim, a maioria da autoexclusão que a gente percebe, a gente imagina, a gente não fica perguntando para as pessoas, né? São poucas autoexclusões, mas assim, a gente já imagina que são pessoas que não estão alinhadas com aquele assunto, ou não estão dando conta de olhar e simplesmente acharam aquilo mais um grupo de WhatsApp e saíram. É bem pouco mesmo, tanto que os grupos do Ágil Além da TI, o Mudança Cultural e o TI Negócios, eles estão sempre lotados e com fila de espera. Sai uma pessoa, não dá um segundo, já entra outra que já estava lá com o convite tentando entrar. Então, é bem raro ter autoexclusão. Conflito de gerações, a gente não sabe dizer especificamente por quê. Pelo mesmo motivo que as hierarquias não aparecem lá. Quando uma pessoa é convidada para o grupo, a gente normalmente faz uma apresentação para a pessoa. Ó, fulano de tal, esse é o grupo desse assunto, as regras estão ali nas regras do grupo mesmo. E a gente apresenta a pessoa assim. A pessoa se apresenta assim. Bom dia, pessoal, eu sou fulano de tal, da área de clientes MPR, que é o que eu sou agora. Ninguém fala, eu sou o gerente nacional do MPR. Eles simplesmente falam a área que eles trabalham, com o que eles podem ajudar e só. Agora, se ele é técnico bancário naquela área ou superintendente nacional, ninguém fala. Não é necessário. Não é necessário porque quem toma a decisão nem sempre é o chefe. Quem faz é que toma a decisão às vezes. Então, tá lá. É um espaço sem hierarquia. Sem hierarquia. Lá não precisa. Da mesma forma que a gente não sabe também a idade das pessoas, o tempo de experiência das pessoas. Quando algum assunto se aprofunda, a gente acaba sabendo, né? Mas não é uma necessidade, assim. E aí existem conflitos, mas eu vou te confessar que eu nunca percebi um que seja por isso. Tem uma pergunta aqui na primeira fila. Bom, parabéns pela apresentação. Em tempos em que grupos e conversas de WhatsApp acabam virando até mesmo processos judiciais, como lidar com esse risco? Você está falando trabalhista? Em todos os sentidos, de difamação, de ofensas, em quem cai isso se não tem uma hierarquia oficial no grupo?
Exatamente. A gente discute muito isso também. E aí é um dos motivos também pelos quais a gente está tentando criar uma ferramenta interna para fazer a mesma coisa, só que num ambiente interno, por uma questão de segurança da informação mesmo, né? A gente está hoje rolando informações da Caixa no WhatsApp, isso não é legal. Até uma das regras das comunidades é essa, não bota informação sigilosa, documento, foto de agência, não pode. Mas a gente prefere trabalhar com a ideia de que não se criam regras pelo pior dos comportamentos. A gente está confiando que todas as pessoas que estão lá, elas não vão divulgar tudo aquilo, que elas não vão processar o chefe porque ela está trabalhando 3 horas da manhã, porque ali é muito claro que quem está conversando às 3 horas da manhã está ali porque quer, não está porque o chefe pediu. E ofensas é tão raro, aconteceu. São seres humanos, é gente falando com gente. Mas também, da mesma forma, são outras 200 pessoas olhando o que está acontecendo. Então, se alguém sair do tom ali, essa pessoa vai ser responsabilizada, não o grupo. Porque o grupo é muito claro, que o propósito é bom, não é atacar uns aos outros, né? Apesar de os grupos serem quase todos criados por dores, não é esse o objetivo, só reclamar, é criar alguma coisa mesmo. Mais alguma pergunta? Luiz, você quer colocar mais alguma coisa? Não precisa não. Só agradecer. Pode falar. Tem mais alguma coisa? Você falou do 1, do 9, Você falou do 1%, né? Do 9 e do 90%. Essas outras ferramentas que você acabou de comentar que pode ser feita como auxiliar, né? Vocês entendem que também vai ter uma movimentação, talvez, de ferramentas, sair do WhatsApp para uma outra e ir criando? O grupo é fechado em 500, certo? Não, o máximo do WhatsApp é 257. É que essa comunidade do Ágil já tem dois grupos. Outras ferramentas, vocês estão enxergando que talvez haja um movimento de migrar essa comunicação para outras? Você está perguntando se esse mesmo comportamento vai acontecer, do 1%. Isso é uma questão comportamental, atitudinal mesmo. Independente da ferramenta, a gente imagina que vai acontecer a mesma coisa. À medida que se cria um ambiente que se possa organizar mais as informações, talvez isso mude, mas num ambiente caótico, que é o WhatsApp, as pessoas nem têm espaço para mais que isso, entende? Então não tem, apesar que pode todo mundo mandar mensagem no tempo, mas fica ali, né? As pessoas ponderam um pouco antes de falar se aquilo não vai agregar muito. Então acaba que fica mesmo entre esse 1% e os 9% interagindo, né? Não são sempre as mesmas pessoas, sempre 1%, depende do assunto, né? As pessoas que mais têm interesse naquele tema debatido são as que interagem naquele momento. Em algum momento, 100% interage, mas nunca ao mesmo tempo. As outras ferramentas que a gente está tentando criar, a gente já tem outras ferramentas, por isso que eu bato muito aqui que o problema não é estar com essas informações lá na visão dos chefes, é porque eles podem estar dentro do WhatsApp também, a gente não esconde nada de ninguém. A gente tem hoje dentro da Caixa Rede.caixa, que é tipo um Facebook para interno. Tem Chat.caixa, que é o Rocket, que é o aplicativo que a gente aí só está dentro do ambiente interno, só que ele ainda está com problemas técnicos que inviabilizam um pouco. Temos o Blog.caixa, algumas dessas comunidades estão só no blog. Então, não temos problema em usar ferramentas institucionais. É que a gente ainda não tem uma ferramenta tão prática que gere essa rede distribuída de informações como o WhatsApp faz. Mas a gente está com umas ideias aí que provavelmente até o começo de hoje deva conseguir colocar. Bom, aí, mais uma pergunta. Você falou de resultados. Quais são as métricas que vocês têm? Existe métricas? Vocês acham importante colocar métricas para ver o que soluções que foram dadas, que saíram, coisas positivas? Não temos métricas específicas, até porque, como eu falei, não tem alguma pessoa que organiza isso, né? Somos um grupo de 15 pessoas ali que estão estudando esse movimento, tentando entender e vendo como colaborar ou como não atrapalhar, como a Caixa já faz, né? Algumas entregas pragmáticas a gente tem sim registradas. Uma das comunidades ali, a Cocria Rede, a gente tem um Open Doc, um documento aberto que só funcionários podem entrar, então precisa pedir autorização para a gente verificar se é mesmo empregado, né? Todo mundo escreve o que quiser naquele documento.
Hoje ele deve ter foi agora, um mês, 2 atrás que foi criado, ele deve ter umas 25, 30 páginas já de ideias que estão subsidiando os grupos de trabalho na matriz. Então a gente cria um grupo de trabalho específico para resolver um problema, a gente vai lá naquele documento, vai nos grupos para tirar as ideias, para ver o que é mais importante para os empregados resolver naquele momento. E a visão dos empregados naqueles documentos é a visão dos nossos clientes. Então a gente está entregando valor para o empregado e para o cliente ao mesmo tempo, né? A gente não parou ainda para alinhar tudo isso, a gente já começou a fazer esse trabalho, mas a gente não conseguiu mapear tudo ainda, porque o tempo todo criando coisa e não temos uma lista de entregas pragmáticas, mas temos sim muitas priorizações, muitos olhares diferentes para as coisas, temos pelo menos 4 sistemas que foram totalmente reformulados com as ideias dele. Luísa, parabéns. Parabéns. Obrigada. Por ser uma embaixadora desse jeito novo de trabalhar, de se comunicar de forma mais horizontal, menos hierárquica, e parabéns por fazer isso dentro da Caixa, uma empresa super tradicional, que imagino que a plateia, quem vai ler sobre essa palestra em casa, não imagina que uma empresa, ainda mais um banco, que em geral ainda é aquela categoria mais tradicional dentro das empresas, consegue liberar a turma para criar o WhatsApp, para se comunicar, para resolver problema, compartilhar, reclamar. Isso é muito legal, parabéns. Obrigada. O banco em si é um ambiente de muito controle, né? Muito risco envolvido. Banco público realmente é diferente, mas a Caixa é inovadora desde a sua criação, né? A Caixa foi criada para os escravos comprarem a sua carta de alforria. A Caixa foi o primeiro banco que permitiu mulheres fazerem concurso público. A Caixa foi o primeiro banco que permitiu a abertura de conta por mulheres. A Caixa é inovadora desde a sua raiz. E as pessoas que estão dentro da Caixa fazem isso. Então, eu só quero repetir que eu não sou a embaixadora das comunidades, eu só sou uma das pessoas que estou aqui. Te mostrei agora há pouquinho lá na matriz, agora está tendo o Dia Digital, é um dos eventos que se faz para disseminar a transformação digital. Tem outro colega meu lá falando a mesma coisa, que eu vim falar que ele está falando lá, para os empregados mesmo. Então, Você é uma das embaixadoras? Eu sou uma das pessoas que consigo falar disso, mas temos muitas pessoas. São comunidades mesmo, não temos líderes, não temos representantes. Legal. Obrigado, gente. Aproveitem o evento, a gente continua aí à tarde. São 3 painéis com programação simultânea e aproveitem. Obrigado pela presença. O Brasil é a nossa fonte de inspiração.